Garotos, também está lá no jumperbrasil.com um artigo do nosso Gustavo Lima falando do Portland Trail Blazers. E, obviamente, né, o Lillard tá bravo com o Portland, o time está perdendo, né? O time não consegue se encontrar. Agora voltou o Nurkic, agora que parece que o Nurkic está voltando a ser aquele Nurkic que a gente viu na bolha. Mas é difícil, né? É muito difícil para o Portland, ainda mais, a gente sempre fala isso, o Oeste é muito competitivo para esse Portland. Matheus, conta para nós como que você está vendo a temporada do Portland, o que dá para acontecer ali para melhorar nesse finalzinho? Cara, é interessante essa temporada do Portland, porque ela é uma aberração estatística em vários sentidos. Para começar, tipo, o ataque deles é historicamente bom. Assim, tipo, essa temporada tem, se eu não me engano, 5 ou 6 times quebrando o recorde de aproveitamento ofensivo numa temporada, histórico, de todos os tempos. O Blazers é um deles, ou seja, um ataque de elite de todos os tempos. Mas, por outro lado, a defesa é uma das piores de todos os tempos. Assim, tem uma relação com os ataques todos serem muito bons, então as defesas vão tender a ser piores. Mas, assim, a defesa do Blazers é a segunda pior da liga, e só não é pior porque a do Kings está quebrando o recorde de pior defesa da história. É uma defesa de nível de ser a pior defesa da liga. E também tem a questão de que talvez o time não esteja regredindo tanto, em alguns sentidos. O Blazers, o diferencial de pontos, o saldo de pontos deles na temporada, era negativo o ano inteiro. Não era um time que tinha um desempenho geral tão bom quanto se parece pelo recorde deles. Mas eles ganharam muitos jogos apertados. O Lillard com um aproveitamento completamente absurdo nos momentos decisivos, mesmo para padrões Lillard. E eles tinham ganhado, antes de abril, 21 dos 26 jogos decididos nos últimos 5 minutos. Em abril, eles perderam quase todos. Eles jogaram 6 jogos decididos no fim e perderam 5. Ou seja, um caso que me parece muito de regressão à média. Eles estavam em um nível insustentável. E, eventualmente, a coisa vai voltar para a média. Que é o que está acontecendo. Isso aí eu posso bater na tecla, que semana passada eu cheguei a falar isso, Vini, da questão do diferencial de pontos, como Blazers e Raptors eram duas coisas totalmente anômalas, né? O Raptors positivo com a 11ª posição do Leste, né? E o Blazers negativo com a 6ª posição do Oeste naquela hora, naquele momento que eu comentei. É anômalo, é realmente anômalo, né? Não tem muito. Para quem não sabe, o diferencial de pontos que a gente está trabalhando, geralmente é um indicativo que as pessoas têm percebido que dá até melhor do que a classificação para você medir qual é a ordem natural dos times, qual é a ordem natural das forças na liga. Né? Porque isso diz mais do que você vencer ou perder. Diz o quanto você domina um adversário, o quanto você consegue vencer jogos com certa vantagem, com folga. Né? O quanto você é melhor do que o adversário de fato, não o quanto você simplesmente tem sorte. Isso que o Matheus estava falando, né, que é um artigo que eu fazia há alguns anos no Jumper, que é esses jogos 5 minutos finais, 5 pontos ou menos, qual o aproveitamento dos times, o tal do clutch play, do clutch time que todo mundo fala. Hoje em dia, na TV, até estão falando muito sobre isso, não sei, porque toda hora, todos os jogos da ESPN, do Sport TV, estão falando estão explicando o que é o clutch time, né? E assim, o que a história diz é que esses jogos, times, a tendência é você ficar 50%, 55%, 45% numa média. Você vai ganhar um, perder outro, é assim que acontece. Porque esse tipo de jogo, né, ele não é decidido só por você jogar bem ou mal. Uma marcação errada da arbitragem decide o jogo, por exemplo, se você ganhou ou perdeu de um ponto. Então, assim, é o que oscila muito. E o Blazers realmente, assim, se você pegar nesses últimos jogos, né, eles perderam, se não me engano, nos últimos 6 ou 7 jogos, eles perderam 4 por 1 ponto de diferença, ou 3 por 1 ponto de diferença. É como se eles estivessem retrocedendo mesmo a esse ponto, compensando, na verdade, o que aconteceu lá no início da temporada, que realmente eles atropelavam os jogos que chegavam apertados no final, né? Agora, o que eu vejo no Blazers, o Vini Matheus, o que eu vejo no Blazers, geralmente,
é que esse é um time que eu vejo 5, 6 anos sob comando do Stotts e ele é o mesmo time, né? É exatamente a mesma coisa. Então você não vê grandes mudanças. O Blazers ele tá atado financeiramente, ele não tem muito o que fazer. Esse elenco que ele tem, por alguns anos vai ser o elenco que eles podem fazer, ou para trazer alguém, eles vão perder alguém. Não tem jeito de você jogar contra isso. E você precisa achar mais, cara, sabe? Você precisa achar mais de outros pontos. Eu acho que eles tentaram dar uma cartada com o Norman Powell no lugar do Gary Trent, por exemplo. Eles estão tentando fazer alguma coisa. Mas a questão é que eu vejo esse time ano após ano e a mesma coisa. É um dos melhores ataques, passa muito pouco a bola, é muito em termos de individualidade, um dos times que menos passa a bola historicamente, uma defesa que historicamente é ruim, todo ano tem entre as piores da liga. Então, assim, chega um momento, e aí é o que o Xará escreveu no texto dele, chega um momento que você olha para o Stotts e pergunta, será que o Stotts ele tem que me dar mais? Ele tem alguma ideia a me dar mais com esse elenco? Talvez a resposta agora, mais do que nunca, seja não.